A primeira fase desse conflito vai completar um ano nesta segunda-feira. A guerra na faixa de Gaza começou após os ataques terroristas do Hamas contra Israel em 7 de outubro de 2023. Desde então, os combates se espalharam por outras frentes e já tomam conta de boa parte do Oriente Médio. Nós preparamos aqui no telão uma amostra da gravidade deste conflito. Nunca na história recente tantas pessoas morreram em um período de um ano nessa região. Em Israel, foram cerca de 1.200 pessoas. Na faixa de Gaza, o número de mortos ultrapassa os 42 mil. Veja, aqui estão os números para que você possa comparar as mortes desde outubro de 96. Mais de 46 mil. E nós temos aqui todas as informações para você de Israel, na faixa de Gaza, no Líbano, na Cisjordânia, para que você tenha uma ideia, né? A Cisjordânia, que inclusive não é nem controlada pelo Hamas, observou um aumento da violência. E para que você possa fazer realmente uma comparação, veja que no Brasil, olha, nós tivemos 46 mil pessoas mortas no ano de 2000, até o ano de 2023, durante um ano. E os dados que nós temos aqui dessa guerra é a mesma que a gente enfrenta por aqui no nosso país. Essas informações de que no Brasil, no ano de 2023, morreram mais de 46 mil pessoas assassinadas, vítimas de homicídio e feminicídio, são do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Por isso que nós dizemos sempre que aqui no Brasil nós também temos uma guerra civil acontecendo todos os dias diante dos nossos olhos. Agora, voltando para a guerra entre Israel e Hamas, o correspondente Sérgio Uti preparou uma reportagem que relembra os fatos marcantes e mostra como a situação chegou ao estágio atual. De todas as versões em torno de uma guerra, uma certeza incontestável. Essa história tem muitos séculos, mas o último capítulo começou um ano atrás. Parecia um filme de terror. A sinfonia daquela manhã de 7 de outubro era a do pior ataque terrorista da história de Israel. 1.139 vidas, incluindo 36 crianças e 71 estrangeiros. Além dos mortos, sequestrados, 250. Foi a maior e mais inacreditável falha da inteligência da história de Israel, que logo respondeu. O Hamas continuava atacando com foguetes. Nossa, explodiu um aqui. Agora a gente vê a ação do sistema de defesa antiaéreo. Israel. Mas a superioridade militar de Israel ficaria evidente. Agora a gente ouve o alerta de ataques aéreos. A gente vê a interceptação ali do sistema de defesa antiaéreo de Israel. A gente está aqui em Ashkelon. Sob críticas de boa parte do mundo, hospitais não foram poupados. Escolas, mesquitas, civis, multidões que procuravam por comida. Nós vimos pessoas famintas, desesperadas, tentando chegar aos caminhões. Elas foram recebidas com tiros e caos. Quem podia ir para outro país tentou deixar a faixa de Gaza. A saída pelo Egito virou ponto de incerteza e despedidas. Era difícil saber quando e quantas pessoas poderiam sair, numa negociação feita diretamente por Israel com os governos que tentavam resgatar seus cidadãos. Houve 2 tréguas, 2 trocas de prisioneiros. Sorrisos em ambos os lados, que logo se acabaram. Dia após dia, vidas transformadas em números. Israel contesta, mas a contagem é chancelada pela ONU, pela principal revista científica do mundo e repetida pelos Estados Unidos. Não podemos deixar que mais 30 mil palestinos morram.
A reação é considerada desproporcional por boa parte do mundo, inclusive pelo Brasil. Na faixa de Gaza não está acontecendo uma guerra, mas um genocídio. Foi o início da pior crise diplomática entre Brasília e Tel Aviv, que também recebe críticas de aliados. Não existe uma explicação possível para as mortes de dezenas de milhares de civis palestinos. Isso gera ódio e ressentimento, que no futuro vai ameaçar a própria segurança de Israel. Não importa o quão importante seja o objetivo, ele justifica esse custo terrivelmente alto. Mês após mês, massacre após massacre, uma notícia repetida. Houve uma pequena luz no fim do túnel. Um oficial do Hamas viajou para o Egito para uma conversa com mediadores que poderá ser a última antes de um acordo. Gotas de esperança seguidas por doses cavalares de realidade. Semanas atrás, havia um certo grau de otimismo de que a situação poderia mudar com o início do Ramadã, o que acabou não acontecendo. Mas o Hamas não era o único foco. Nós estamos no norte de Israel e atrás daquelas montanhas, a cerca de 20 quilômetros daqui, fica o sul do Líbano, dominado pelo Hezbollah. Os ataques do grupo libanês ao norte de Israel tiraram 60 mil pessoas de casa. Nas últimas semanas, o foco virou de vez. Equipamentos de comunicação começaram a explodir em ataques com características terroristas, nunca assumidos por Israel, que logo depois bombardeou o Líbano. No maior dos ataques, o líder do Hezbollah é morto. Israel já tinha atacado o consulado iraniano em Damasco e um prédio em Teherã, onde matou o líder político do Hamas. Pela primeira vez, o Irã respondia a um ataque direto de Israel com outro ataque direto. A cena se repetiu nesta semana. Um ano depois, a guerra já tem várias frentes. Diplomacia nunca foi fácil nessa parte do mundo, mas ficou mais difícil quando, de um lado, Israel tem o governo mais extremista da história e, do outro, grupos também extremistas não admitem a existência de um Estado judeu. Atores importantes, como os Estados Unidos e as potências europeias, pouco conseguiram para evitar o caos e a falta de perspectiva. Isso tudo que está acontecendo agrava o ciclo de violência no longo prazo, porque você tem a radicalização de novas gerações, ao mesmo tempo em que também você não resolve aqueles problemas iniciais, né, que é a falta de haver dois estados. Dos reféns ainda vivos em Gaza, pouco se fala. Das famílias inteiras dizimadas em Gaza, há poucas lembranças. A pior crise do século no Oriente Médio se agrava sob olhares ora atônitos, ora enraivecidos, de um mundo polarizado onde a vida que vale mais está no seu campo de torcida. A guerra é no Oriente Médio. O problema é em todo lugar. Ele está em todos nós. Pelo 4º ano consecutivo, o SBT News é a marca mais confiável de jornalismo no Brasil, de acordo com o Instituto Reuters. 62% dos brasileiros consideram o SBT News e o SBT Brasil a fonte mais segura de informação. Além das reportagens da TV, com o SBT News você tem acesso a conteúdos exclusivos quando e onde quiser. SBT News, notícias que você pode confiar.